Olá, meu amigo, minha amiga. Graças a Deus, aqui estamos novamente para levar para você uma palavra de fé e de otimismo que com certeza irá lhe fortalecer e lhe abençoar grandiosamente. A palavra de Deus fala a respeito dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Exatamente. Muitas são as pessoas que dizem: todo mundo é filho de Deus. A palavra de Deus não diz isso, não. A palavra de Deus diz que tem aqueles que são seus filhos e aqueles que não são. Olha como diz aqui no livro de 1 João, no capítulo 3, diz assim, ó: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Tanto quando Jesus estava pregando lá para os judeus, e eles disseram que tinham um Pai que era Deus. E Jesus disse: olha, se Deus realmente fosse o vosso Pai, vocês dariam ouvidos à minha palavra. Porque a palavra que Jesus estava proferindo vinha da parte de quem? Vinha justamente da parte dele, da parte de Deus. Quando as pessoas elas querem andar por si propriamente, fazer aquilo que dá na telha, no caso, que dá na cabeça, a pessoa ela se torna adversária, ela se torna inimiga. Nós vamos falar muito a respeito disso, porque existe, como eu falei para você, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aí a pessoa diz: então existe o diabo? Sim, ele não existe como um ser espiritual, mas tudo que se opõe à questão de Deus é justamente tratado desta forma. Lembra lá quando Jesus ele perguntou, diz assim, ó, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem é que o povo diz ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Então ele disse assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, Jesus: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, ali Pedro estava dizendo que ele cria que quem estava conduzindo eles era o Filho do Deus Altíssimo, ou seja, o próprio Deus em carne e osso, em pessoa, no meio deles. E diz assim logo no versículo 21, desde esse tempo então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer tudo o que haveria de sofrer, né? Então Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: não, isso não vai te acontecer. Então diz assim no versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ora, se fosse um espírito maligno, Jesus teria feito o quê? Repreendido o espírito maligno. Você vê que a Bíblia, a palavra de Deus, se você procurar em tudo que é lugar aqui, você não vai achar nenhum nome dado a um demônio, como as pessoas neste mundo elas têm dado, né, a espíritos, a entidades. Isso tudo, na verdade, é tradição que veio da África. E o que acontece? Muitas pessoas elas dizem: mas existe este mal. O mal realmente ele existe. Nós vivemos num mundo que é um mundo perverso. Ele é um mundo cujo qual, lá no começo da Bíblia, ele foi o quê? Amaldiçoado por causa da desobediência de Adão, aonde Deus falou assim, ó, maldita é a terra por tua causa. Muitas das vezes a pessoa diz assim: por que acontece tanta coisa ruim? Acontece porque a pessoa não está vivendo no reino de Deus. Ela vive no reino das trevas. Ela vive, infelizmente, à mercê do que diz respeito às questões do que tem acontecido no mundo, as maldições, por causa justamente da transgressão. Aí muitos dizem assim: mas Jesus não veio para que os pecados fossem perdoados? Sim, o pecado foi perdoado, mas ele veio estabelecer o seu reino. Porque quando ele estava expulsando lá o mal da vida das pessoas, ele disse: então é chegado até vós o reino de Deus. Ou seja, uma vez que a pessoa deixa de ser contrária à vontade de Deus e passa a fazer a sua vontade, o que acontece? Ela passa a estar no reino de Deus. Que o reino de Deus está dentro dela, ela passa a ter uma vida de paz, de alegria de viver. E veja só, quando ele disse assim: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Quais são as coisas que os homens cogitam?
O que o mundo fala a respeito? As pessoas, cada qual nesse mundo, querem ser melhor umas que as outras. As pessoas, elas não se importam. Não estou generalizando, estou me referindo a quem faz parte, infelizmente, quem é do mundo. Elas procuram ostentar uma vida, né, superior, e isso também se atribui a muitos que estão aí dentro de várias denominações, porque as pessoas têm como praxe com respeito a ostentar uma vida, querer ter uma vida, dizer assim, quero mostrar a grandeza de Deus na minha vida. Deus não precisa ser mostrado a grandeza dele, a criação tudo já mostra, tudo que ele criou é magnificente. Não precisa de que eu venha querer mostrar através de uma vida de qualidade dizer que Deus está na minha vida. A vida, no caso, ela não se atribui, o reino de Deus não se atribui a conquistas com respeito a vitórias, a casa própria, a carro, a empresa, nada disso. Isso é ostentação com respeito à parte humana, o ditado das coisas do homem. O homem ele tem esse objetivo, essa finalidade. Agora, aquela pessoa que é filho de Deus, ela tem dentro dela a convicção de que ela vai viver uma vida de paz. Tudo já deu certo. Ou seja, as coisas vão acontecer, a consequência disso é uma vida de qualidade. Não que ela precise estar requerendo, buscando. Ou seja, Pedro estava sempre cogitando das coisas de quem? Dos homens. Porque, na verdade, eles queriam que o Cristo, quando veio, eles queriam que se estabelecesse Jerusalém naquela época, que estava sob o domínio do Império Romano. Eles acreditavam que o rei estava vindo para libertá-los dessa forma. Só que Jesus não veio para libertar uma coisa, algo físico, e sim no que tange a questão espiritual, aonde quando ele foi assunto aos céus, quando ele ali derramou seu sangue, a palavra de Deus diz que ele desceu às regiões inferiores da terra e pregou para os espíritos que estavam em cativeiro. E aí o que acontece? Hoje, quem nasce, quem já é de Deus, já nasce desta forma. Já nasce com o Espírito de Deus. Aí a pessoa diz assim, não, mas tem que se buscar o Espírito Santo. Quem é de Deus já nasce dessa forma. Tem que ser despertado na pessoa. A pessoa tem que ter os olhos iluminados e a mente esclarecida. E voltando novamente aqui ao livro de 1 João, como diz aqui, né, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você vê, ó, que João estava se referindo quando eles iriam, no caso, quando a pessoa iria para a glória eterna, ser revestida, né, daquilo que é incorruptível, daquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Mas a pessoa que ela é de Deus, ela já vive o reino de Deus, ela é celestial, mesmo neste mundo. Por quê? Neste mundo ela é luz, neste mundo ela é sal, né, que dá tempero, ela é luz que ilumina. Por exemplo, uma pessoa que ela é de Deus, aonde que ela chega, todos percebem que ali há algo diferente nela. Percebe, pode ter certeza disso. Por quê? Porque onde que ela chega, Deus está com ela, Deus está junto ali. Você está entendendo? E a pessoa que não tem nada a ver com Deus, ela infelizmente vive em meio às trevas. No que estamos lendo aqui, mostra claramente isso, que diz assim, ó. Olha só, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui ainda eles estavam num tempo de uma transição de uma aliança para outra. Por quê? A aliança foi estabelecida por completo na parousia de Jesus, lá no ano 70, no primeiro século, né, da era cristã. Não está se falando do ano de 1970, não. Lá no ano 70, depois de Cristo, aonde o templo foi destruído, o ministério de condenação e morte caiu por terra. Por quê? Porque a lei é a transgressão com respeito daquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, não precisa a minha pessoa, alguém dizer para mim o que é certo e o que é errado. Estaria cometendo que fosse contrário à vontade de Deus, estaria entristecendo ele. E o momento que uma pessoa entristece ao Espírito Santo, ela deixa de ter paz. O fogo consome ela, ou seja, há algo horrível que acontece, uma expectação horrenda dentro da pessoa, que ela não tem sossego, ela vive atormentada, ela vive atribulada. Por quê? Porque no momento que ela transgride, ela se torna inimiga de Deus. É como diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, né?
Olha só, porque os que se inclinam para a carne, ou seja, quem é carnal, cogita das coisas da carne. E diz assim ó, no versículo 7, por isso o que pende para a carne, o pendor da carne, é inimizade, é inimiga, é inimizade contra Deus. Não pode ser amiga de Deus, não pode ser amigo de Deus. Então diz assim, ó, 1 João capítulo 3, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando não viu e nem o conhece. Você sabe que tem pessoas que dizem assim, Deus é meu refúgio, meu amparo, meu auxílio, minha bandeira, né? Mas não conhece ele não. Não conhece por quê? Porque não quer ter um compromisso com Deus, quer que Deus resolva os seus problemas, que Deus lhe abençoe, que Deus venha ser favorável a ela, mas ela não quer se submeter a Deus. E o momento que ela não se submete a Deus, quem acaba perdendo é quem? É Deus? Não, quem perde é a pessoa. E diz assim, ó, capítulo 3 de 1 João, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que é praticar a justiça? É a pessoa andar de conformidade à palavra de Deus, é ela não ser mesquinha, avarenta, é ela não ser rancorosa, é ela não ser, né, uma pessoa cujo qual, por exemplo, tem pessoas que frequentam lugares aí, espaços físicos, que dizem, é a igreja tal. A igreja somos nós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Você vê que as pessoas elas defendem as suas placas denominacionais, defendem os seus líderes, né? As pessoas elas não têm nada a ver com respeito à vontade de Deus. Porque uma pessoa que é de Deus, ela está em paz com todos. Ela tem paz, porque Paulo diz no livro de Romanos que nós temos que ter paz com todos os homens, com todas as pessoas, independentemente de quem quer que ela seja. E por isso diz assim, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui, quando fala a respeito disso, muitas pessoas estão vendo como é um ser espiritual. Não, aqui está se falando desde que entrou a morte. E a morte ela entrou através de quem? Ela entrou através da desobediência de Adão. Adão ele foi homicida desde o princípio. Porque quantos morreram espiritualmente por causa dele? Muito mais, bilhões e bilhões com respeito a isso, muito mais do que todas as guerras que existiam no planeta. E o que aconteceu? Depois disso veio a lei através de Moisés, e a lei ninguém conseguia cumprir com ela não, porque quando ele recebeu os mandamentos foram 10 mandamentos, mas tudo depois, por causa da atribuição que foi dada a ele como estadista sobre aquela nação, sobre Israel, ali foram estabelecidos leis em cima de leis, em torno de 613 mandamentos. E uma vez que alguém transgredia, poderia querer cumprir com todos, mas fosse transgressor em um, estava transgredindo todos iguais. Jesus não veio para desfazer. Jesus não veio para, no caso, fazer com que ela deixasse de existir. Ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir. Ele cumpriu. Ele foi o cumprimento. O cumprimento da lei é Cristo. E ele cumpriu quando ele foi ao madeiro, quando ele derramou o seu sangue. Por quê? Porque a morte estava prevalecendo. E para que a morte deixasse de existir, o que tem que ser colocado no lugar da morte? A vida. E ali Deus ele nos deu acesso a isso. Muitos dizem assim, foi para aquele povo de Israel no passado. Sim, mas se Jesus não tivesse vindo, até hoje estaria o império, o ministério de condenação e morte estaria existindo. Mas quando a pessoa ela transgride, quando ela deixa de ser obediente, ela está se tornando opositora, porque o diabo quer dizer oposição, aquele que se opõe a Deus, se opõe à sua vontade. Você não precisa, você que é de Deus, ninguém precisa te ensinar, não. Dentro de você existe o temor, dentro de você existe, não é o medo, mas a consideração. E você não, andando na presença de Deus, você não precisa ser corrigido. Mas aqueles que andam com uma vida de transgressão, sobre eles vai vir a correção. Deus permite que venha contra a pessoa problemas. Por quê? Porque na verdade ela está anulando o reino de Deus sobre a vida dela. Então, como diz a palavra de Deus aqui, que Deus ele nos tem amado
Ele é um pai amoroso, ele é um pai misericordioso, compassivo. Ele não quer ver você sofrendo, passando por necessidades, não. Pelo contrário, ele quer que você tenha a alegria de viver, tenha paz, tá certo? Nós convidamos as pessoas para acompanhar a palavra. Também no decorrer do vídeo que nós falamos, estaremos sempre orando em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família. É isso que está escrito: orai um pelos outros. Paulo, no seu ministério, nas cartas que ele escreveu a todos, desde o começo, desde o livro de Romanos, ele fala em tudo sempre de fazer oração. Ele orava pelos seus companheiros, ele orava, né, pela igreja que estava em Corinto, na Galácia, em Éfeso, em Tessalônica, em todos os lugares. E assim também nós fazemos a oração. Inclusive nós pedimos que, se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar nos comentários. Você também pode dar o seu like, né? Você pode se inscrever no canal e ative o sininho para que assim se cumpra o que está determinado. A palavra de Deus, ela se propaga. A palavra de Deus, ela tem que chegar até as pessoas para elas serem libertas na mente, no intelecto, para que, como nós falamos, ela ter a mente esclarecida. E se ninguém fizer isso, como que vai acontecer? Como que a palavra de Deus vai chegar até ela e ela vai ter essa consciência de que verdadeiramente o Pai Celestial a ama e quer ver ela com uma vida de felicidade, de paz no coração, alegria de viver. Então, como diz aqui, no capítulo 3 de 1 João, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, as obras da carne a pessoa não pratica, ela não é injusta, ela vive no reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então você vê, a palavra de Deus nos fala muito a respeito disso. E uma pessoa que ama os seus irmãos está se referindo justamente a isso: orar pelas pessoas, orar por elas. Mas tem pessoas que me desejam mal, sei que tem pessoas que me fizeram mal. Ore por elas. Seja totalmente diferente, seja como um verdadeiro filho de Deus. Inclusive, quando Jesus foi levado ao madeiro, que todos estavam lá criticando, inclusive, né, desaforando, outros caçoando, o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você está entendendo? Então é isso. Mas se a pessoa é um filho do maligno, não importa. A consequência na vida dela, os problemas, é ela que vai estar colhendo. Você vê que uma pessoa que pratica injustiça, uma pessoa que anda nas trevas, ela não tem sossego, ela não tem paz, ela vive atormentada, atribulada. E não é isso que Deus deseja para nós, não. A vontade de Deus para a nossa vida, nós já até uma vez falamos, está lá no livro de Jeremias, onde diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, ou seja, para que a pessoa tenha paz e alegria de viver, tá certo? Aonde que está escrito isso? No capítulo 29 de Jeremias, que diz assim, versículo 11, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, como nós até uma vez falamos num outro vídeo, que Abraão, ele viveu 175 anos e morreu em ditosa velhice, que Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito, tenha uma vida perfeita. E é isso que ele quer para você, é isso que ele quer para mim, e é isso que ele quer para cada um de nós. Então, como filhos amados, devemos fazer assim. Ouvir a voz de quem? Ouvir a voz do Pai, porque o filho, ele se sujeita realmente a isso, tem orgulho, né? Ele tem prazer de fazer aquilo que agrada ao seu pai, dar exemplo. Um filho verdadeiro, ele procura dar um orgulho para os seus pais. Não é assim que acontece? Por exemplo, uma pessoa que os pais se esforçam para trabalhar, para dar para aquele filho uma boa educação,
e aí ele ingressa numa faculdade, poxa, o filho verdadeiro, ele procura se empenhar para que o dia que ele está se formando, os pais venham estarem alegres, felizes. E é isso que nós temos que fazer, porque uma vez que agimos desta forma, dessa maneira, nós alegramos a ele, nós alegramos ao nosso Pai. E o momento que a pessoa ela alegra e faz isso, ela está agradando a Deus. E como está escrito lá em Salmos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Não é ter uma vida totalmente abençoada? E é isso que já está determinado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. A Tua palavra nos revigora, nos fortalece, nos dá cada vez mais disposição a irmos em frente e que venhamos ser achados desta forma como filhos amados e obedientes ao que o Senhor, meu Deus, quer que venhamos praticar. Não por uma lei estabelecida, mas por aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Porque com certeza o Senhor nos ama e o Senhor quer ver, meu Deus, em cada um de nós uma vida de qualidade. É isso que nós determinamos, que na vida desta pessoa, a casa dela seja uma bênção, o lar, a família, que a vida financeira ela seja próspera, seja bem-sucedida. Meu Pai querido e amado, abençoa esse microempresário, esse lojista, esse trabalhador, meu Pai. Esse trabalhador, inclusive, meu Deus, da construção civil, que, meu Pai, das muitas vezes tem até se machucado, livra ele, meu Pai, dos acidentes. Essa pessoa, meu Deus, que é imbuída de uma autoridade, meu Pai, abençoa ela. Meu Deus, tudo seja uma bênção e que esta pessoa que precisa de saúde seja estabelecida na vida dela, fortalecimento, vigor físico, e ela tenha uma vida perfeita, meu Deus. Nós entregamos tudo em tuas santas mãos. Louvado seja teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado seja somente o Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você é uma bênção. Com certeza você nasceu para ser vitorioso, para ser vencedor. Os filhos de Deus são assim. Estão neste mundo, sim. Foram revestidos de carne e sangue, mas um dia estarão retornando para o Pai Celestial. Enquanto isso, vamos em frente. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.